Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo sobre a campanha da fraternidade do ano de 2025. Estamos neste momento, no mês de setembro de 2024, quando eu faço esse vídeo. Talvez você pergunte, mas não é muito cedo para falar da campanha da fraternidade? Não é cedo, porque nós vivemos um momento muito trágico na história do nosso planeta, do nosso país, e urge falar de uma campanha que vai trazer de volta o tema da questão do meio ambiente, da ecologia, algo que trata da nossa casa comum. Por isso, o tema é urgente de começar desde agora a falar sobre ele, a aplicar as orientações para ver se nós mudamos esse quadro. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever. Venha fazer parte, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos então ao tema da campanha da fraternidade do ano de 2025. Este ano de 2025, o tema da campanha da fraternidade, mais uma vez, é um tema ecológico. Trata da questão da ecologia, do meio ambiente. Antes de falar das questões da campanha, eu quero lembrar as catástrofes que estamos vivendo. Recentemente, nós tivemos aqueles trágicos acontecimentos tidos como fenômenos naturais na região sul do Brasil. Parte do Rio Grande do Sul foi destruído por chuvas, enchentes, alagamentos, destruições. Quem mora naquela região sabe muito bem disso. A fúria da natureza respondendo às suas agressões. E agora nós estamos vivendo, neste momento, agosto, setembro e não sei até quando vai, um período de estiagem muito grande no nosso país, na maior parte do nosso país. Uma seca avassaladora e, como se não bastasse, o que mais piora esta situação são as queimadas, as poluições, queimadas acidentais, queimadas propositais, queimadas criminosas. E o que deixa o ambiente irrespirável. Você sabe que se nós não cuidamos da nossa casa comum, se nós não nos preocupamos em cuidar do meio que nós vivemos, nós perecemos. Estamos poluindo o ar que nós respiramos. Esses dias, nesse momento que eu faço esse vídeo, o país vive um momento dramático. Uma poluição severa na grande maioria do país, do nosso território. Exceto a região sul, que teve um período de chuvas intensas, o estado do Rio Grande do Sul. Agora nós estamos aí, de Santa Catarina até o norte do Brasil, uma poluição severa, nunca vista até hoje. E, como se não bastasse, a umidade do ar abaixo da umidade do ar de desertos, até menor que é do deserto do Atacama, no Chile, que é o deserto com o grau de umidade mais baixo. Isso é preocupante. E a igreja tem sido uma voz profética diante destas situações. E há pessoas que dizem que a igreja não se deve meter nessas questões. Se a igreja se calar diante de momentos trágicos como esse, ela não posicionar a sua voz, se nós como cristãos destruirmos a nossa casa comum, destruirmos o jardim que foi criado para nós, como mostra o livro do Gênesis, nós estamos assinando o atestado de ignorância extrema. Porque nenhum ser destrói o meio em que vive. O único ser que destrói o meio em que vive é o ser humano. Por isso, é urgente
tratar desse tema na campanha da fraternidade. Então, em 2025, motivados por alguns eventos comemorativos, a campanha da fraternidade, na esteira dos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, diante dos 10 anos de publicação da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que fala sobre a casa comum, o meio ambiente, e pela recente publicação da exortação apostólica Laudate Deo, e também pelos 10 anos de criação da rede eclesial panamazônica, REPAM, e pela realização da COP, seus 30 anos, ou melhor, a COP 30, né? Que aconteceu em Belém, a primeira na Amazônia, podemos dizer, que a campanha da fraternidade vem agora trazer o tema da ecologia. Então, diante destas situações, foi escolhido o tema da campanha da fraternidade de 2025, que é ecologia, fraternidade e ecologia integral. Grave bem esse nome, fraternidade e ecologia integral. E como todos os anos, a campanha da fraternidade tem um lema. E o lema sempre é um lema bíblico, para mostrar que a campanha da fraternidade não é uma invenção, não é uma questão apenas política ou social, como muitas pessoas imaginam. Ela é, sim, política, uma questão política, porque a questão ambiental é uma questão política. E é uma questão social, porque é uma questão da sociedade, mas a igreja é a igreja peregrina, ela está ainda nesse mundo. Nós não somos ainda a igreja triunfante. Quando nós formos a igreja triunfante, estivermos lá no reino dos céus, nós não precisamos mais nos preocupar com questões sociais, com questões políticas, com questões de sobrevivência nesse mundo. Mas enquanto estamos aqui, é dever nosso, é obrigação nossa, é um dever profético nós nos preocuparmos com questões que atingem a vida. Por isso o lema da campanha deste ano de 2025 é: Deus viu que tudo era muito bom. Essa passagem do livro do Gênesis, do capítulo 1 do livro do Gênesis, o versículo 31. Deus que cria o paraíso, a terra, o mundo para nós vivermos, e a cria como um jardim. Isso lembra, é algo que Deus queria para nós que fosse bom, que fosse harmônico, que nós cuidássemos desse jardim. Quando ele termina a sua obra e viu a perfeição dela, ele viu que tudo era muito bom. Só que ele não sabia, imagino, que ao dar racionalidade para o ser humano iria usar essa racionalidade para destruir esse paraíso, essa casa comum. O pecado de Adão e Eva continua muito presente ainda hoje. Cada vez que alguém destrói o meio em que vive, repete-se o pecado de Adão e Eva nos atos de cada um que faz algo que destrói o meio ambiente. Assim, então, em 2025, a campanha da fraternidade discutirá questões que envolvem o meio ambiente, propondo o tema da fraternidade e ecologia integral. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ela quer debater o papel do ser humano como responsável pelo cuidado do meio ambiente. Isso é muito importante que seja feito. Debater o papel nosso, ser humano, no cuidado com a casa comum, com o meio ambiente. A campanha da fraternidade tem, no entanto, como objetivo chamar a atenção sobre uma situação que está na sociedade. Necessita de conversão
em vista do bem comum. Para nós cuidarmos da casa comum, nós precisamos passar por um processo de conversão. Há pessoas que se dizem convertidas, que vão à igreja, comungam, rezam em casa, mas quando toca num tema como esse, que é o tema de cuidar do meio ambiente, essas pessoas arrefecem na sua oração. Isso é ter vida de fé? Isso é ser cristão? Isso é desumano. Não podemos viver uma religião alheia aos problemas que nos atingem diretamente. A ecologia é das questões mais tratadas pelas campanhas da fraternidade que nós tivemos até hoje. Ao longo desses 61 anos de campanha da fraternidade, de existência da campanha da fraternidade, e eu imagino que, embora tendo 61 anos de existência, vai ter aquelas pessoas que vão rechaçar a campanha da fraternidade, que vão criticar uma iniciativa profética como essa, que vão continuar, como todos os anos, falando mal da Conferência dos Bispos, falando mal dos padres, falando mal da igreja. Eu imagino que uma pessoa que fala mal da igreja, se ela for católica, o que ela não é capaz de fazer com o meio ambiente? Se ela joga pedra na sua própria religião, essa pessoa, com certeza, não vai cuidar da sua casa comum. Isso é muito grave. Então, nesses 61 anos de existência, foram 8 campanhas da fraternidade, com algum tema relacionado à questão da temática do meio ambiente. Vou fazer aqui uma memória rápida só para a gente contextualizar, que não é de agora que a igreja vem se preocupando com questões ambientais. Não é de hoje. Não é porque hoje nós estamos vivendo essa catástrofe ambiental de poluição, de queimadas exageradas, de poluição das águas, de poluição do ar, que a igreja está preocupando. Ela vem se preocupando há muito tempo, porque em 1979 a igreja teve a sua primeira campanha da fraternidade voltada por uma questão ecológica. O tema na época, em 1979, foi por um mundo mais humano. Preserve o que é de todos. Esse era o tema e lema da campanha da fraternidade de 1979. Depois, em 1986, a campanha da fraternidade trouxe como tema fraternidade e terra, terra de Deus, terra de irmãos. Eu me lembro que nessa ocasião eu estava entrando para o seminário. Eu ainda era um jovenzinho de 20 anos, entrava para o seminário naquela ocasião, 1986, e a campanha da fraternidade naquele ano tocava nessa temática da ecologia, a terra, terra dom de Deus, terra para todos. Enfim, era um momento bastante importante da vida da nossa igreja, pensar na questão da terra, da fraternidade da terra. Depois, em 2002, a igreja trouxe de novo esse tema, agora fraternidade e povos indígenas, e o lema era por uma terra sem males. Ano 2000, fraternidade e povos indígenas por uma terra sem males, com a referência de que os povos indígenas, os povos originários, são aqueles que têm muito a nos ensinar a cuidar da terra, a cuidar do meio ambiente, a cuidar da natureza, a cuidar da casa comum. E depois, no ano de 2004, volta novamente a campanha da fraternidade com tema ecológico, agora fraternidade e água, água fonte de vida. Eu me recordo que naquele ano, 2004, foram feitas muitas iniciativas referente à questão da água. Hoje nós vemos a escassez de águas, rios secando devido aos desmatamentos e à poluição. Enfim, isso é urgente novamente.
Então, naquele ano, se tratou deste tema. Depois, em 2007, a igreja trouxe o tema Fraternidade Amazônia, Vida e Missão neste Chão. Aí apresentou os biomas todos que nós tínhamos. Foi uma campanha bastante incisiva nessa questão de proteção da Amazônia. Quando se fala Amazônia é pulmão do mundo, há muitas pessoas que combatem essa ideia. Agora nós estamos vendo que o incêndio na Amazônia, as queimadas na Amazônia, leva fumaça para o país inteiro e países adjacentes ao Brasil. Para países vizinhos ao Brasil, recebem poluição das queimadas na Amazônia. Estamos respirando um ar que nós poluímos. Em 2011, a campanha da Fraternidade volta novamente com o tema ecológico, Fraternidade e a vida no planeta. A criação geme em dores de parto. E com o lema fundamentado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Novamente falava da questão de cuidar do planeta. Em 2016, nós tivemos novamente uma campanha da fraternidade com tema ecológico. Agora, casa comum, nossa responsabilidade, com base lá na Laudato Si. Essa campanha da fraternidade tocou novamente no tema do meio ambiente, do planeta, da casa comum e trouxe para nós essa responsabilidade. Não é só responsabilidade dos chefes de Estado, não é só responsabilidade dos políticos. Eles têm, sim, muita responsabilidade, mas se cada pessoa fizer a sua parte, melhora esta situação. Se cada pessoa cobra das autoridades que não destruam o meio ambiente, que não aprove leis que destruam o meio ambiente, nós estamos preservando essa casa comum. E aí então o lema era: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca, que era uma passagem bíblica também, o lema do livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 17. E por fim, nós tivemos no ano de 2017, aí muito próximo de nós, mais uma vez, um tema da campanha da fraternidade. Agora, fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E naquela campanha de 2017, o lema era cultivar e guardar a criação. Mais uma vez, um lema extraído do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Esta campanha da Fraternidade de 2017 apresentou para nós os 5 biomas brasileiros, a importância deles no equilíbrio da natureza. Cada bioma tem o seu potencial, o seu jeito de ser e precisa ser protegido. Entre esses biomas nós temos o Cerrado, que está pegando fogo agora com a seca e com o calor. A mesma coisa acontece com o Pantanal, que é outro bioma brasileiro muito importante para a vida no planeta e que está secando os seus rios. Nós temos o Pampa, que é outro bioma que, se não chove, pega fogo naquela região também. Nós temos a Caatinga, que é também outro bioma, e a Mata Atlântica. Então nós temos aí esses 5 biomas que são fundamentais para a vida no planeta, sobretudo aqui no nosso país. Então, neste ano de 2025, a campanha da Fraternidade aborda mais uma vez a temática da questão ambiental, com o objetivo de promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e, sobretudo, o grito da terra. Esse é o objetivo geral da campanha da Fraternidade de 2025. E aí, uma expressão muito interessante que eu quero ler e comentar com vocês. Estamos num momento decisivo para o planeta. Ou mudamos, convertendo-nos, ou provocamos com nossas atitudes individuais e coletivas um colapso planetário.
já estamos experimentando seu prenúncio. E esse prenúncio está se demonstrando nas grandes catástrofes que assolam o nosso país, como as citadas anteriormente, das enchentes no sul e da poluição que cobre o país de norte a sul nesse momento. E não existe planeta reserva, importante saber disso. Não tem um plano B, um outro planeta que vai substituir o planeta Terra. Só temos este planeta e temos que cuidar dele. E embora ele viva sem nós, nós não vivemos sem ele. É nós que dependemos do planeta. Não é o planeta que depende de nós. Ainda há tempo, mas o tempo é agora. Se nós não fizermos algo agora, nesse momento, nós podemos colocar a perder o nosso planeta, a nossa vida. É preciso urgente conversão ecológica. Passar da lógica extrativista, que contempla a Terra como um reservatório sem fim de recursos, onde podemos tirar tudo aquilo que quisermos, como quisermos e quanto quisermos, para uma lógica do cuidado. Temos que mudar essa lógica. Essa lógica extrativista, essa lógica de exploração que as grandes empresas, que as grandes nações, que muitos políticos querem, tem que ser mudada. Nós temos que agora passar para a lógica do cuidado, da preservação. Esses recursos não são inesgotáveis. E a nossa vida também não. Temos só uma. Se a perdemos, já era. A ecologia integral é conceito tão caro por Papa Francisco, ele preza tanto por isso, e que é tão importante no seu projeto, que ele está agora, além desses documentos que o Papa Francisco já produziu, essas 2 encíclicas sobre o meio ambiente, agora o seu projeto de um novo humanismo integral, solidário, para o qual são bases a amizade social, como nós vimos na campanha da fraternidade do ano passado. Então foi tratado do ano passado, ou melhor, esse ano, né? Agora, claro, falo ano passado porque a campanha é de 2025, mas eu estou fazendo esse vídeo agora, em 2024, que trouxe então esse tema para nós pensarmos da amizade social e também da questão da educação, que foi tratado na campanha da fraternidade de 2022 e no Pacto Educativo Global, o diálogo, tratado na campanha da fraternidade de 2021, e a misericórdia e a compaixão, tratado na campanha da fraternidade de 2020. Então, elas estão muito entrelaçadas, essas campanhas da fraternidade, de anos anteriores, para nós cuidarmos da vida como um todo, não só num determinado aspecto. E, por isso, eu gostaria de apresentar para vocês esse livro aqui. Esse livro aqui eu escrevi, preparei junto com o Rodrigo Cerqueira do Nascimento Borba. O Rodrigo atualmente é professor, ele é biólogo, ele é professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, e juntos nós fizemos esse lindo trabalho aqui, que a CNBB publicou, Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente, por uma paróquia sustentável, comprometida com a defesa da vida e da casa comum. Então, esse subsídio aqui, ele traz indicações de como implantar a pastoral da acolhida, a pastoral da ecologia e do meio ambiente na paróquia. Se você quiser, se a sua paróquia quiser, o bispo na diocese quiser, o padre quiser que eu vá até a sua paróquia, a sua diocese, para dar as pistas para a implantação, formação e implantação da pastoral da ecologia e do meio ambiente,
é só entrar em contato comigo. A gente programa, eu vou até a sua paróquia ou até a sua diocese para falar da pastoral da ecologia e do meio ambiente e para dar pistas de como implantar essa pastoral tão importante na vida da igreja. Então, esse livro aqui nós fizemos a 4 mãos. O professor Rodrigo, com toda a sua experiência de biólogo, e eu com a minha experiência pastoral, nós unimos as 2 experiências e construímos esse livro aqui, escrevemos esse livro aqui, Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente, publicado pela CNBB. Como é que você faz para adquirir esse livro? Dificilmente você vai encontrar esse livro em livrarias, porque as edições CNBB, elas distribuem livros em algumas livrarias católicas. Em outras livrarias não tem. Mas você pode pedir no site da Edições da CNBB. Você digita lá no Google Edições CNBB, entra no site, onde tiver uma lupinha lá, você digita o nome, Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente, já vai aparecer esse livro e aí tem como fazer o pedido. Eles mandam rapidamente o material para você. Ele vai ser muito útil agora, nesse ano de 2025, para viver a campanha da fraternidade na prática. São dicas práticas para aplicar a questão ecológica. E são questões que são muito valiosas. Eu vou aqui no índice pegar algumas coisas só para você ver. Bom, no primeiro capítulo eu trato o que é a pastoral da ecologia e quais os seus objetivos. No segundo capítulo nós tratamos justificativas ou razões para a pastoral da ecologia. São várias as justificativas. E no capítulo 3, como organizar a pastoral da ecologia na paróquia. Então, aqui nesse capítulo 3, eu falo sobre o processo de conscientização, sobre a necessidade dessa pastoral na paróquia, a formação de equipes, a escolha de coordenação, o planejamento de ações. E são vários capítulos, não vou falar tudo para não me estender muito, mas aqui eu dou pistas muito importantes de coisas que nós podemos fazer no dia a dia, como, por exemplo, reciclagem de lixo, não jogar lixo na rua, não jogar lixo nos rios, reciclagem de óleo de cozinha, dicas importantes para não jogar na pia, não jogar em qualquer lugar, e tantas iniciativas práticas do dia a dia que são importantes para nós preservarmos o meio ambiente. Se cada um faz a sua parte, nós estamos cuidando do planeta, nós estamos cuidando da nossa casa comum. Tem um provérbio que diz: se cada um varresse a frente da sua casa, nós teríamos uma cidade limpa. A mesma coisa com o planeta. Se cada um fizer a sua parte, nós teremos um planeta preservado. Tudo isso eu trago aqui nesse livro, Pastoral da Ecologia e do Meio Ambiente, publicado pela CNBB. Vou deixar o contato aí embaixo para vocês poderem se direcionar a edições CNBB e fazer o seu pedido. E agora, para encerrar esse vídeo, eu vou deixar um outro vídeo curtinho explicando o cartaz da campanha da fraternidade. É um vídeo produzido pela CNBB, que explica o cartaz. Depois, em 2025, eu vou encontrar um momento para fazer também um vídeo falando do cartaz. Mas só para vocês terem uma noção, eu deixo a seguir agora o vídeo explicando o cartaz, que, aliás, ficou belíssimo, trazendo São Francisco em primeiro plano, o patrono, o padroeiro da ecologia, com todos os seus ensinamentos. O cartaz ficou muito lindo desse ano, da campanha da fraternidade. Parabéns para o autor do cartaz, ou os autores, ele ficou maravilhoso mesmo. E agora, então, nós vamos ouvir esse vídeo explicando o cartaz da campanha da fraternidade. Já vou dar aqui a minha bênção e vocês fiquem mais um pouquinho, que é 3 minutinhos apenas. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Não esquece de deixar aí seus comentários respeitosos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assista agora a explicação do cartaz da campanha da fraternidade de 2025. Bom,
O cartaz da campanha da Fraternidade de 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral, foi inspirado, em São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, já que no ano de 2025 ele completa 800 anos. Então ali ao centro a gente tem a imagem de São Francisco de Assis, acima dele a cruz, que representa essa experiência quaresmal, a cruz que é um forte elemento na espiritualidade quaresmal e na espiritualidade franciscana. E São Francisco também teve uma experiência com o crucificado naquela igreja de São Damião, onde o próprio Cristo o chamava a reconstruir a igreja. E a quaresma é esse tempo de reconstrução. Então, o cartaz da campanha da Fraternidade, com esses dois elementos centrais, vem nos convidar a entrar nesse movimento de reconstrução, de conversão. E ao fundo a gente tem a natureza, os biomas brasileiros representados por várias espécies de árvore, tem o igarapé ali, tem a onça-pintada, as araras canidé, representam realmente a exuberância e a diversidade da fauna e da flora brasileira. E, do outro lado, nós temos as cidades, a favela, temos prédios, para realmente mostrar esse Brasil que é a cada dia mais urbano. E por isso também nós precisamos pensar como vamos integrar a natureza, a cidade e viver em harmonia. Seres humanos criados por Deus como peças fundamentais na vivência da ecologia integral. E todo o material da campanha da Fraternidade 2025, toda essa identidade visual, você encontra no site de campanhas, campanhas.cnbb.org.br. Be kind to one another. Don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace.